Abra sua Bíblia, pegue o seu esboço. Se você puder, abra a sua Bíblia no Salmo 124. O Salmo 124. Nós estamos dando continuidade a essa série. É uma série que leva esse nome. Ela é chamada de Salmos, iluminando a minha jornada de fé. Hoje é o 5º Salmo dessa série de 15, desde o Salmo 120, e nós vamos até o Salmo 134. Durante os próximos domingos, nós vamos continuar a série. Você é o nosso convidado para estar sempre aqui com a gente. A gente tem aprendido que essa lista, na verdade, são salmos que foram cantados pelos peregrinos, conhecidos esses salmos como salmos de romagem. Os romeiros, os peregrinos, saíam de suas casas, deixavam as suas cidades e peregrinavam por 3 vezes, pelo menos 3 vezes ao ano, até Jerusalém, e ali eles adoravam a Deus, participando ali das 3 festas anuais. Então imagine, era nada mais, nada menos do que uma lista, uma playlist, que eles cantavam enquanto caminhavam. Eles alegravam o coração, fortaleciam a alma, a fé, caminhando e cantando até Jerusalém. Eles faziam isso e usavam justamente estes salmos, por isso são conhecidos como salmos de romagem ou cânticos de peregrinação. Hoje nós vamos então para o Salmo 124, o 5º salmo dessa série. Olha só o que diz o texto. O texto diz assim, o salmo diz assim: se o Senhor não estivesse do nosso lado, que Israel o repita. Se o Senhor não estivesse do nosso lado quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam engolidos vivos quando se enfureceram contra nós. As águas nos teriam arrastado e as torrentes nos teriam afogado. Sim, as águas violentas nos teriam afogado. Bendito seja o Senhor que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes deles. Como um pássaro, escapamos da armadilha do caçador. A armadilha foi quebrada e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e que fez a terra. Vamos orar a Deus mais uma vez. Feche os seus olhos. Senhor, a minha oração é para que a Tua palavra possa, nessa noite, encontrar corações realmente abertos, ó Deus. Portanto, prepare o nosso coração. Todos aqueles que nos ouvem, que o Senhor prepare o nosso coração para ouvir a Tua palavra, que possamos ouvi-la e compreendê-la, Senhor. Nos dê entendimento, sabedoria, e que ela seja aplicada nas nossas vidas, para que possamos, ó Deus, sermos acrescentados por ela. Nós pedimos a Tua bênção agora, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Eu queria introduzir a mensagem de hoje respondendo para vocês pelo menos 2 perguntas. Importante, antes de mergulharmos nesse salmo, responder essas 2 perguntas. Primeiro, a gente precisa entender de onde vem esse salmo. De onde surgiu esse salmo? Veja, o Salmo 124, ele foi escrito por Davi. É um salmo davídico. Além de ser um salmo de romagem, é um salmo davídico. Foi escrito pelo rei Davi. Davi, pela graça de Deus, ele escreveu dessa lista enorme de 150 salmos. Davi escreveu muitos destes salmos. E o Salmo 124 é um destes. Veja, o que nós temos aqui
ao ler, você percebeu que nós temos nada mais, nada menos do que um cântico, um hino de louvor a Deus. É um hino de exaltação a Deus, de gratidão a Deus, pelas libertações concedidas em momentos de grande perigo, relatado aqui pelo salmista. Então, Deus havia libertado, Deus havia salvado ele de alguns momentos ali de perigo, e ele está aqui exaltando, louvando a Deus por isso. Davi está reconhecendo aqui que se Deus não estivesse ao lado dele, ao lado do seu povo, e não estivesse intervindo nesses momentos aqui, com certeza ele e o seu povo, eles estariam perdidos. Ele reconhece isso aqui. Então, é um cântico de gratidão. Por isso, se você ver ali no seu esboço, lá em cima, o título dessa mensagem, eu chamo essa mensagem de Seja Agradecido. É o tema da mensagem de hoje. Seja agradecido. Por quê? É um hino de gratidão a Deus. A segunda pergunta, que a gente precisa também respondê-la, é em que situação Davi escreveu esse salmo? Qual foi o momento na vida de Davi que ele acabou sendo inspirado para escrever isso aqui? As pessoas que estudam, acabam estudando a vida de Davi, a história de Davi, acabam dizendo que esse salmo provavelmente tenha sido escrito em 3 ocasiões, em uma dessas 3 ocasiões. Veja, há quem diga que ele escreveu esse salmo logo depois de ter enfrentado o gigante Golias. Foi um momento da vida de Davi muito épico, ficou muito conhecido essa história. As nossas crianças conhecem essa história de cor. A gente viu e sabe ali na Bíblia, Golias era o melhor e o mais preparado integrante do exército filisteu. Os filisteus tinham um exército muito forte, armas muito modernas ali para a sua época. E veja, os filisteus eram um inimigo comum para Israel. Eles, volta e meia, tinham as suas batalhas. Em um determinado momento, o exército dos filisteus estava no fronte, veja, junto ali, afrontando o exército de Israel, o povo de Deus. Então, de um lado, os filisteus, do outro lado, o povo de Deus, Israel. E ali levanta um homem do exército dos filisteus, chamado Golias, que era um grande homem, um homem literalmente muito alto, muito forte, um verdadeiro gigante ali para a sua época, e ele levanta e desafia o exército de Israel. Ninguém de Israel teve coragem de aceitar o desafio e de enfrentar o gigante Golias. E Davi estava circulando exatamente nesse momento. Ele era um pastor de ovelhas, ele não participava, não era um integrante do exército de Israel, era simplesmente um pastor de ovelhas, cuidava das ovelhas do seu pai, e havia chegado exatamente naquele momento ali para levar comida para os seus irmãos que estavam ali naquele fronte. E ao ouvir o gigante Golias do outro lado, desafiando o seu povo, Davi foi ali e aceitou o desafio. Com coragem e ousadia, ele enfrenta o gigante Golias. E a história diz que com uma funda e algumas pedras, ele consegue acertar uma pedra na cabeça do gigante, que cai e depois tem a sua cabeça decapitada. Veja, isso ficou conhecido, e o nome de Davi, a partir de então, passou a ser conhecido em toda a sua região. Então veja, se Deus não estivesse ao lado de Davi, com toda certeza, o gigante Golias tinha o engolido vivo.
É uma expressão que provavelmente faça sentido aqui nesse salmo. Mas há quem diga que Davi escreveu isso não por causa do confronto com o gigante Golias. Há quem diga que foi quando ele fugiu do rei Saul. A gente sabe também que esse foi um momento de Davi muito difícil, uma história muito difícil. Saul era o rei de Israel na época, e ele havia ficado sabendo que Davi havia sido escolhido por Deus e havia sido ungido pelo profeta para ser o futuro rei de Israel. E isso acabou tomando o coração de Saul, uma inveja, uma preocupação, talvez isso mexeu com Saul, ao ponto de Saul começar, a partir de então, uma campanha para matar Davi. E foi uma difícil perseguição, foram dias, sem dúvida, apavorantes para Davi. E talvez o que Davi esteja nos dizendo aqui é que se Deus não estivesse ao seu lado, Davi teria sido destruído, como uma torrente de uma enchente que acaba passando e destruindo todas as coisas. Então, esse é um outro momento da vida de Davi que é lembrado, que pode fazer sentido ao lermos esse salmo. Talvez ele tenha escrito por causa da luta que ele passou com o rei Saul. Mas há um outro momento que talvez faça sentido também com esse salmo, que foi quando o seu filho, o próprio filho de Davi, Absalão, acabou se revoltando contra o pai. E Absalão, ele se revolta a ponto de liderar um golpe de Estado para sequestrar o trono de Israel das mãos do próprio pai. Foi também um momento muito difícil para Davi. Davi precisou fugir de Absalão e novamente Deus interviu. Novamente Deus consegue ajudá-lo e Davi consegue escapar das mãos de Absalão e daquele povo todo. E então só aqui nós temos 3 situações onde Deus interviu, onde Deus livrou Davi da morte. E provavelmente o Salmo 124 foi escrito em algum desses momentos. E aí eu abro um parênteses, porque mais tarde, bem mais tarde de Davi ter escrito esse salmo entra nessa lista que é usada para cantarem, para os peregrinos cantarem enquanto caminhavam para Jerusalém. Esse salmo se torna ali um cântico, um hino, uma música, e esses peregrinos cantavam a letra dessa música, e com isso lembravam daquilo que Deus havia feito com Davi, lembravam daquilo que Deus havia feito com o seu povo, e eles cantavam, e com essa lembrança eles alimentavam a fé, e o caminho dos peregrinos ia sendo iluminado, ia sendo, veja só, abençoado, uma viagem abençoada até Jerusalém, cantando essas palavras tão bonitas. Eu queria agora mergulhar, dito isso, mergulhar aqui nesse salmo, e eu dividi esse salmo em 3 temas. Você tem aí no seu esboço esses 3 temas, onde nós vamos completá-los, e com isso vamos extrair daqui lições para as nossas vidas. Veja só, o primeiro tema que eu extraio aqui desse salmo é o tema da presença de Deus. Eu vejo esse tema aqui logo no início, no versículo 1, onde nós vamos ler novamente o versículo 1. Olha o que o salmista está dizendo. Ele está dizendo: se o Senhor não estivesse do nosso lado. Veja, se o Senhor não estivesse do nosso lado. O que Davi está reconhecendo aqui? Davi reconhece a
presença de Deus com ele. Davi reconhece a presença de Deus com o seu povo. Aqui está a primeira coisa indispensável para todos nós, que esse salmo nos ensina. Veja, a importância de nós termos o Senhor do nosso lado. É a primeira coisa que a gente vê aqui nesse salmo. A importância de nós termos o Senhor do nosso lado, de nós termos a presença de Deus conosco. Agora veja, o que seria para você, o que seria para nós termos o Senhor ao nosso lado? O que seria ter o Senhor do seu lado? Há um duplo sentido nessa expressão. Primeiro, pode ser estar ao lado de Deus. É quando você decide estar do lado de Deus. Então você vai e dá um passo na direção de Deus. Então você decide caminhar do lado de Deus. Esse é o primeiro sentido. É a ideia de você, por exemplo, sair da sua casa em um domingo, como o domingo de hoje, um domingo frio. Veja, um clima propício, às vezes, para ficar em casa ali, no aconchego do nosso sofá, com a nossa televisão ligada. Mas não, você decidiu, você escolheu sair da sua casa e você deu passos até a casa de Deus, a igreja, e você chegou aqui para ouvir a palavra de Deus. Então veja, isso é uma escolha sua. Você escolheu estar na presença de Deus. Você escolheu estar ao lado de Deus. Um dia nós escolhemos seguir os passos de Jesus. Um dia nós escolhemos entregar o nosso coração e a nossa vida para Deus. Durante a semana você pode escolher estar do lado de Deus, quem sabe fazendo uma oração ali na sua casa, orando a Deus todos os dias. Você pode escolher estar do lado de Deus, lendo a sua Bíblia, abrindo a sua Bíblia ali no seu quarto, na sua sala, na cozinha, e lendo a palavra de Deus. É uma escolha sua, você decidindo estar ao lado de Deus. Agora, há um outro sentido para essa expressão, ter ao Senhor, o Senhor do nosso lado. É um sentido, veja só, diferente desse primeiro, que é estar Deus ao nosso lado. Uma coisa é você estar do lado de Deus. Uma outra coisa diferente é Deus estar do seu lado. Você pode decidir estar do lado de Deus, mas eu pergunto, será que você tem a certeza de que Deus está do seu lado? Estar do lado de Deus é fácil, até porque você conhece a Deus, você sabe da importância de Deus, você sabe que Deus é bom, que Deus é protetor, que Deus é misericordioso, gracioso, maravilhoso, poderoso. Então, é muito fácil você querer estar do lado de Deus. Mas aí eu pergunto, será que você tem a certeza de que Deus está do seu lado? Ter o Senhor ao nosso lado é mais importante do que nós estarmos do lado de Deus. Você quer ver? Pense comigo. A gente conhece um pouco de Deus. Você sabe quem é Deus. Você conhece o caráter de Deus. Então vamos olhar para o caráter de Deus. Você sabe, por exemplo, que Deus é santo. Você sabe que o nosso Deus é um Deus que Ele nunca vai estar do lado da injustiça. Que Deus nunca vai estar do lado da mentira, da promiscuidade. Deus nunca vai, veja, Deus nunca vai se corromper.
Deus nunca vai estar junto daquilo que a gente chama de jeitinho, de aconchambramento. Deus não é assim. O caráter de Deus não combina com isso. Veja, Deus, ele não mentiria jamais. Deus não é homem para mentir. Ao olhar para o caráter de Deus, você sabe que Deus nunca enganaria alguém, que Deus nunca passaria o próximo para trás, nunca enganaria ninguém. Com toda certeza, Deus não se envolveria jamais com coisa imoral, ilegal. Então, conhecendo Deus e conhecendo você hoje, eu pergunto, será que Deus estaria ao seu lado em todos os momentos? Aí você vai dizer, sim, pastor, Deus está em todos os lugares. É claro que Ele vai estar do meu lado sempre. Veja, Deus pode estar ao seu lado sempre, mas não necessariamente advogando as suas causas sempre. Deus, Ele vai advogar as suas causas se as suas causas forem justas. Portanto, Deus estará ao seu lado se a sua luta for uma luta justa, uma luta legal. Deus vai interceder por você e vai torcer por você, desde que as suas batalhas forem batalhas verdadeiras, desde que as suas causas forem causas justas. Deus vai estar ao seu lado, desde que os seus sonhos sejam sonhos que estejam em sintonia com os sonhos de Deus, com a vontade de Deus. Se os nossos desejos forem desejos saudáveis, se as nossas orações forem orações puras, então com toda certeza Deus estará do nosso lado. Deus estará advogando as nossas causas. Então eu pergunto, olhando para a sua vida hoje, eu pergunto a você, será que Deus está do seu lado? Olha só o que disse Abraham Lincoln, 16º presidente dos Estados Unidos. Ele escreveu uma frase que nos explica muito bem o que nós estamos ouvindo aqui. Ele diz assim: preocupe-se muito pouco em estar ao lado de Deus, e muito mais, muito mesmo, em estar Deus ao seu lado. Uma coisa é você estar ao lado de Deus. Uma outra coisa, e isso realmente é importante, é você se preocupar em Deus estar ao seu lado. O que Davi está nos dizendo aqui, então, nesse salmo, quando ele está dizendo assim: se não fosse o Senhor estar ao nosso lado, se não fosse o Senhor estar ao meu lado, o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim: bom, ainda bem que quando eu fui brigar ali com Davi, ou melhor, com Golias, ainda bem que não foi um motivo carnal, que não foi um desejo carnal meu. Ainda bem que eu não fui batalhar com Golias por causa, talvez, de querer me aparecer para os meus compatriotas. Ainda bem que não foi para me aparecer, ainda bem que não foi para me mostrar, eu não quis provar nada para ninguém. Ainda bem que Deus conhecia o meu coração, sabia das minhas intenções, ainda bem, porque aí, então, eu tive certeza, Deus estava do meu lado. O que Davi está dizendo? Ufa, ainda bem que não fui eu que quis usurpar o trono de Saul. Em nenhum momento eu quis tomar o trono de Saul. O profeta me ungiu. Ele me separou e me disse que Deus me colocaria um dia no trono. Saul entendeu o contrário, por isso o Senhor me livrou. Ainda bem que o Senhor estava então do meu lado.
O que Davi está dizendo? Ainda bem que o Senhor me conhecia e conhecia o meu coração quando o meu filho Absalão veio tentar tirar o meu trono. Ainda bem que Deus conhecia o meu coração, sabia das minhas intenções. Sabe, irmãos, é exatamente essa a certeza que nós precisamos. Quando o assunto, quando o tema para nós é a presença de Deus, nós precisamos nos preocupar, sim, em primeiro lugar, em estarmos perto de Deus, mas nós precisamos, mais do que isso, nós precisamos ter a certeza de que Deus está do nosso lado. E para nós estarmos perto de Deus, isso é fácil. Você faz isso com uma oração, você faz isso vendo a igreja, você faz isso lendo a palavra na sua casa, você faz isso tentando seguir os passos de Jesus. Agora, mais importante do que você estar perto de Deus, é você ter a certeza de que Deus está perto de você, de que Deus está com você. Então, olhando para a sua vida, olhando para aquilo que você faz, da forma como você trabalha, da forma como você vive com a sua família, da forma como você trata os seus filhos, a sua esposa, o seu esposo, da forma como você negocia no comércio, como você compra, quando você vende. Veja, eu pergunto a você, Deus está do seu lado? Deus, Ele pode confiar em você? Deus advogará suas causas? Deus batalhará suas batalhas? Deus estará à frente das suas lutas? Quando você olha para a sua vida e para a forma, o seu estilo de vida vai, sem dúvida, responder se Deus estará do seu lado. E essa, sem dúvida, é uma grande preocupação que todos nós precisamos ter. Vamos passar para o segundo tema que eu consigo retirar aqui desse salmo. O segundo tema é a proteção de Deus. A proteção de Deus. Veja o que diz os versículos 2, 3, 4 e 5. Davi diz assim: se o Senhor não estivesse do nosso lado quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam engolidos vivos. Quando se enfureceram contra nós, as águas nos teriam arrastado e as torrentes nos teriam afogado. Sim, as águas violentas nos teriam afogado. Veja, você percebe nesse texto a raiva daquelas pessoas, do inimigo. Nós percebemos isso. Eu estava dizendo pela manhã que quando Davi está dizendo aqui, quando ele diz assim, que quando os inimigos nos atacaram, quando você vai para a ideia aqui, olhando para o hebraico, nesse texto, você percebe que a ideia que Davi está passando aqui, ele está dizendo assim, que quando os inimigos vieram, eles estavam com os seus narizes vermelhos. Em outras palavras, o que Davi está dizendo aqui é que quando os inimigos vieram, não dava para encarar os inimigos, por quê? Porque eles estavam vermelhos de raiva. Eles estavam furiosos. Davi está mostrando aqui a fúria dos inimigos quando vinham e estavam vindo contra ele. Olha o versículo 7, ele diz ainda: como um pássaro, nós escapamos da armadilha do caçador. A armadilha foi quebrada e nós escapamos. Desde o versículo 2, Davi está nos relatando a experiência que ele teve com Deus. E que experiência é essa? A experiência com o poder de Deus. O que Davi presenciou? Presenciou Deus quebrando o laço. Veja, Davi testemunhou o agir de Deus. O inimigo se levantou como um leão. Veja, abrindo a boca, querendo devorá-los como presa. E o que Davi testemunhou?
Davi presenciou Deus frustrando os planos do inimigo. O inimigo se levantou como um leão furioso, mas Deus acalma esse leão. Deus livra Davi e o seu povo, veja, das garras desse leão. E Davi está dizendo justamente isso. Se Deus não agisse, eles teriam nos engolido vivos. Ele reconhece o agir de Deus, a proteção de Deus, o cuidado de Deus. E então a gente chega ao segundo ponto, que eu chamo de indispensável, que é justamente a importância de você crer na intervenção protetora e libertadora de Deus. Nós precisamos crer que Deus está também intervindo nas nossas vidas hoje. Deus está nos protegendo e nos libertando hoje também. Olhe para as nossas vidas. Olhe para a sua vida. Nós também estamos, eu digo, sob a mira do inimigo. Sim, quando nós olhamos ao nosso redor, nós vemos o quê? Nós vemos a situação que o nosso país está, nós vemos a violência, nós vemos o perigo, nós vemos enfermidades, diversas enfermidades. O que mais nós vemos? Nós vemos perseguição, traição, nós vemos adultério, nós vemos mentira, nós vemos desamor, nós vemos tudo isso ao nosso redor. Como é que a gente vive? Nós pais que temos os nossos filhos, como é que nós vivemos? Vivemos com medo, medo de sermos devorados pelas circunstâncias que nos rodeiam. Nós vivemos com medo do inimigo devorar os nossos filhos, tirar os nossos filhos da presença do Senhor. Quando você olha para o mundo, quando você olha para os dias atuais, todo dia há um leão furioso que se levanta contra nós. De alguma forma, todos os dias há alguma coisa acontecendo, tentando roubar a nossa paz e o nosso sossego. Alguma coisa. Nós estamos bem, de repente, alguma coisa acontece na família, nos negócios, alguma coisa acontece na cidade, no país, no mundo, que acaba tirando o nosso sossego. Nós vivemos como? Angustiados, ansiosos. O inimigo está rugindo muito alto, mostrando os dentes e tentando nos abocanhar diariamente, de muitas maneiras. Há um dilúvio, há uma correnteza caindo sobre nós, vindo sobre nós. E nós temos o quê? Nós temos, muitas vezes, a nossa família sendo inundada por esse dilúvio. Nós temos o nosso casamento, a nossa casa, como uma avalanche de problemas, como uma correnteza, veja, uma água forte vindo contra a nossa casa, tentando, de alguma forma, abalar a estrutura da nossa família. A gente vê isso, nós estamos vendo isso, diariamente, todos os meses, de muitas formas, o inimigo se levantando contra a gente. Mas espere, o que a gente precisa? Nós precisamos olhar uma palavra como essa, e diante de tudo isso que nos acontece, nós precisamos entender que nós estamos do lado que vence. Nós estamos do lado de Deus. E aí nós temos um Deus que se apresenta a nós, na palavra, como um Deus que nos livra, que nos protege, que está sempre conosco, que sempre esteve, que continua estando sempre conosco. Veja, quem está do seu lado? Quem é o Deus que está te protegendo hoje? Quem é o Deus que está guardando a sua vida, a sua família? É o mesmo Deus que estava com Davi quando Davi enfrentou Golias. Quem é o Deus que está te protegendo hoje? É o mesmo Deus que fechou a boca daqueles leões
quando Daniel foi jogado naquela cova. Quem é o Deus que está protegendo a sua família hoje? É o mesmo Deus que entrou naquela fornalha de fogo aquecida, quando aqueles 3 jovens foram jogados, Mesaque, Sadraque e Abidnego, foram jogados naquela fornalha. A Bíblia diz que junto com um quarto elemento, uma quarta pessoa, que nós sabemos que é um anjo de Deus, aqueles 4 passeavam no meio do fogo, e eles saíram ilesos daquela fornalha. O mesmo Deus que livrou aqueles jovens é o Deus que está livrando você e a sua família. Quem é o Deus que está nos protegendo hoje? É o mesmo Deus que deu uma ordem para aquele monstro marinho que havia engolido o profeta Jonas, a vomitar o profeta na areia daquela praia. Quem é o Deus que está nos protegendo hoje? É o mesmo Deus que tirou Pedro daquela prisão de segurança máxima. Tiago havia sido decapitado, Pedro seria decapitado no outro dia, mas naquela noite, Deus visitou Pedro naquela prisão e o tirou daquele lugar ileso, passando pelos soldados sem ninguém enxergá-lo, sem ninguém vê-lo. Esse Deus é o Deus que está nos protegendo, é o Deus que está nos guardando. Quem é o Deus que está te protegendo? Aquele que, para tirar Paulo e Silas do cárcere, fez um terremoto acontecer naquele lugar, abalando as estruturas daquele lugar, ao ponto de Paulo e Silas conseguirem escapar dali também ilesos. Quem é o Deus que está te guardando, te protegendo? Veja, é o mesmo Deus que aqui no Salmo diz que quebrou o laço do passarinheiro. Esse Deus é capaz também de quebrar os laços que amarram você e que estão impedindo você de viver livre, solto e alegre nessa terra. Esse é o Deus que fez, é o Deus que ainda faz nos nossos dias. Então, nós estamos do lado desse Deus. A presença de Deus nos fornece essa proteção para as nossas vidas. E a gente, então, tem a presença de Deus, Deus está do nosso lado, e uma vez na presença de Deus, nós temos essa proteção para as nossas vidas. E esse, então, é o segundo tema. E agora sim, vamos para o terceiro tema desse salmo. Eles tinham a presença de Deus, eles tinham a proteção de Deus. Agora o terceiro tema fala do louvor a Deus. Do louvor a Deus. O salmista está no versículo 6, louvando a Deus. Ele fala da presença, ele fala da proteção de Deus, e no versículo 6, ele está falando do louvor a Deus. Veja o que diz o versículo 6, o salmista diz assim: bendito seja o Senhor, que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes deles. Veja, bendito seja o Senhor. Você pode repetir comigo? Diga, bendito seja o Senhor. Tem uma tradução bíblica que diz assim: louvado seja o Senhor. Louvado seja Deus. O terceiro ponto, indispensável, o salmista ensina aqui a importância de nós sermos agradecidos, de nós sermos gratos, a importância de saber que o louvor e a adoração precisa estar no centro da nossa vida, no centro da nossa vida. Seja o que for que esteja acontecendo com você. Talvez você pode estar vivendo um momento onde você sim está se sentindo sobrecarregado.
Talvez você esteja se sentindo angustiado. Talvez você está passando por uma situação onde você está com medo. Veja, sobrecarregado, angustiado, amedrontado. Talvez você está se sentindo, nesse momento da sua vida, com a água no pescoço. Você olha para as circunstâncias que estão te rodeando e você está se sentindo como se você estivesse com a água no seu pescoço. Talvez você esteja se sentindo como se você estivesse dentro de uma caverna escura. Talvez na barriga de um peixe, como Jonas. Talvez, quem sabe, você se sente preso, como Paulo e Silas, como Pedro. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como você está se sentindo. Mas veja, seja o que for que esteja acontecendo com você, o louvor e a adoração precisa estar no centro da sua vida. Precisa fazer parte da sua vida. O louvor e a adoração. Paulo e Silas, ali naquele cárcere, eles louvavam a Deus. Veja, a despeito de tudo que você está passando, não deixe de louvar, não deixe de ser agradecido. Escute isso. O louvor a Deus é o caminho para a paz, pois reconhecemos a sua fidelidade ao longo do tempo. Quando você louva a Deus, você reconhece o que Deus fez por você ao longo de toda a história da sua vida. E isso vai trazer para você paz. Porque se Deus fez, e você sempre traz à memória o que Deus fez, você vai, veja, ter paz para viver a tormenta hoje. Você pode estar no meio de uma grande tormenta, mas se o seu coração estiver sempre recordando o que Deus fez, mesmo diante da tormenta, você vai se manter em paz, porque você vai ter a certeza de que aquele que te livrou lá atrás vai te livrar novamente aqui, de que aquele que te protegeu lá atrás vai te proteger novamente aqui, de que aquele que cuidou de você lá vai continuar cuidando de você para sempre. Por isso que o salmista está dizendo: bendito seja o Senhor que sempre esteve do nosso lado. Ele sempre esteve, e Ele vai permanecer do seu lado para sempre. Vamos admitir, se não fosse o Senhor, como estaria a sua casa hoje? Se não fosse o Senhor, como é que estaria a sua família hoje? Os seus filhos hoje? Veja, talvez você tenha chegado aqui arrasado hoje. E aí você está dizendo assim: eu não consigo, pastor, abrir a minha boca para adorar a Deus. E aí a importância de uma celebração comunitária. Porque ainda que você chegou aqui sem força para adorar, enquanto a banda adorava aqui na frente, você recebia o louvor e a adoração das pessoas que aqui estavam, e o seu coração foi se alegrando, foi tomando por uma paz, por uma alegria que talvez você não conseguiu sentir em nenhum momento nesse domingo. Mas quando nós estamos juntos, ainda que você esteja fraco, você se fortalece na presença dos irmãos, da comunidade. Veja, você ouve as pessoas louvando e você é alimentado com o louvor que sai dos lábios das pessoas. Porque o louvor é esse caminho que nos conduz à paz. Deus habita no meio dos louvores. Portanto, se você está passando um momento muito difícil, você precisa louvar a Deus, adorar a Deus. Louvar e adorar é reconhecer a fidelidade de Deus em todo o tempo. E Ele foi fiel até hoje, e Ele continuará sendo fiel para todo sempre. E aí eu encerro. Nós vemos as três partes, os três temas. A
presença de Deus, a proteção de Deus e o louvor a Deus. E aí eu trago 3 ações práticas para você refletir, pensar nelas e praticá-las. Então pratique isso. Primeiro, tenha a certeza de que Deus está do seu lado. Tenha a certeza de que Deus está ao seu lado. Não comece nenhum projeto sem a certeza de que Deus vai fazer parte desse projeto. Não caminhe por um caminho sem ter a certeza de que Deus vai te acompanhar por aquele caminho. Não faça um negócio, nenhum negócio, seja comprar, seja vender. Não use uma estratégia para negociar, para ganhar ou para perder. Não use uma estratégia que você não tenha certeza de que Deus advogaria a sua causa se der alguma coisa errada. Então veja, tenha a certeza disso. Caminhe com a certeza de que Deus estaria disposto de ser, se necessário for, o seu sócio. Deus faria uma sociedade com você. Deus caminharia pelo caminho que você quer caminhar. Deus abraçaria o projeto que você quer abraçar. Então tenha sempre a certeza de que Deus está do seu lado, porque se Deus estiver do seu lado, se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, irmãos, agindo Deus, quem vai nos impedir? O problema é que a gente tem facilidade de estar perto de Deus, mas nem sempre nós temos a certeza e a convicção de que Deus está do nosso lado, porque nem sempre nós fazemos as coisas da forma de Deus, do jeito de Deus. Então tenha a certeza de que Deus está do seu lado. Tenha a certeza de que Deus estará do seu lado, sempre. Tenha essa certeza. Isso faz toda a diferença. A segunda ação prática: creia que aquele que está do seu lado vai te proteger. Se Deus estiver do seu lado, Ele vai te proteger. Se Deus estiver na sua causa, Ele será o seu advogado fiel. Se Deus estiver do seu lado, sem dúvida nenhuma, Ele vai te ajudar, ainda que o inimigo se levante, ainda que o mundo se levante contra você, Deus sempre será maior do que os seus problemas. Então creia, Deus está do seu lado, então creia, Ele vai te proteger. A vitória virá, o milagre acontecerá, a porta se abrirá, a sua causa, Deus é o seu advogado, tem sido o seu advogado, está com você. Então veja, essa causa é uma causa sim ganha. Deus é maravilhoso, poderoso, Ele é o Criador dos céus e da terra, Ele sem dúvida vai te proteger. Então creia nisso. A terceira ação prática: reconheça a fidelidade de Deus ao longo do caminho. Você sempre vai precisar reconhecer o que Deus fez no passado. Você sempre vai precisar trazer à memória aquilo que vai te dar esperança. Seja agradecido. Você está hoje passando por uma dificuldade, agradeça o que Deus fez ontem. Lembre-se do que Deus fez para você lá atrás. Reconheça a fidelidade de Deus lá atrás. Sem dúvida, isso vai aquecer o seu coração, vai trazer paz para a sua alma e vai fazer você confiar e continuar caminhando a despeito de tudo aquilo de difícil que você está vivendo hoje. Reconhecendo a fidelidade de Deus ao longo do caminho, acaba abrindo o nosso coração para continuar o nosso caminho hoje. Então, fazendo isso, sem dúvida, ainda que a sua jornada esteja difícil, que essa palavra,
que a prática dessa palavra possa iluminar também a sua jornada, para que você possa continuar caminhando na certeza de que aquele que começou a boa obra é fiel e vai completar na sua vida. Amém? Vamos orar? Vamos ficar em pé, por gentileza. Feche os seus olhos por um instante. Eu queria que com essa oração você dissesse a Deus: Senhor, eu preciso muito que o Senhor faça uma sociedade comigo. Eu quero ser teu sócio, eu quero ser teu amigo, eu quero que o Senhor esteja sempre comigo. Talvez você precisa corrigir alguns erros hoje. Talvez você precisa rever algumas estratégias hoje. Talvez você precise olhar para o seu coração e corrigir algumas falhas no seu caráter. Porque o seu caráter pode estar, talvez, trazendo dúvida em relação à presença de Deus com você. Veja, Deus sempre estará aberto para te acompanhar e sempre estará do seu lado todos os dias da sua vida, mas Ele vai advogar as suas causas, se as suas causas forem causas justas. Então corrige agora talvez as suas estratégias, corrija agora talvez os seus erros, suas falhas, peça perdão a Deus e diga: Senhor, esteja do meu lado. Deus amado, no nome de Jesus, nós oramos nesse momento e pedimos que o Senhor venha de uma forma especial abençoar cada um dos teus filhos que aqui estão. Olhe para o nosso coração nesse momento, olhe para a vida de cada um daqueles que estão ouvindo essa palavra. Nós pedimos a Deus, nós queremos não apenas estar do teu lado, mas nós queremos que o Senhor também tenha a alegria de nos acompanhar em todos os lugares e em tudo aquilo que nós formos fazer, ó Deus. Nós pedimos, ó Deus, a tua presença conosco. Nós não abrimos mão da tua presença. Nós queremos corrigir aquilo que afasta o Senhor de nós. Nós queremos, ó Deus, corrigir os nossos erros, falhas, pecados que muitas vezes colocam separação entre nós e o Senhor. Nós corrigimos hoje, ó Deus. Deus amado, em nome de Jesus, venha nos ajudar, venha proteger, ó Deus, todos nós, venha nos guardar de todo o mal que esse mundo tem para nos oferecer. Nos dê, ó Deus, a certeza da proteção, do livramento, da vitória, do milagre, ó Deus. Venha de uma forma especial ministrar alegria no nosso coração, gratidão na nossa alma, ó Deus, que não nos falte motivos para te agradecer. O que o Senhor fez por nós é suficiente, ó Deus, Pai, para vivermos o resto da nossa vida te louvando e te adorando. Obrigado, ó Deus, obrigado por tudo que o Senhor fez. Que o Senhor receba gratidão do nosso coração, que o Senhor realmente venha e continue conosco, nos abençoando, que a nossa jornada seja iluminada, que a nossa vida seja fortalecida, que a nossa fé seja renovada e que nenhum de nós desista. Se existe alguém aqui pensando em desistir, segura nas mãos de todos, ó Deus, e que ninguém desista, que ninguém se distancie, que ninguém pare no meio do caminho, que a gente continue firme, caminhando a carreira que nos foi proposta, que a gente continue caminhando, porque cada dia que passa, nós estamos mais perto dos céus. Pai, nós oramos e pedimos: abençoe o teu povo, abençoe a tua igreja, abençoe esse homem, essa mulher, o jovem que aqui está, abençoe as famílias que aqui estão, ó Deus. Alimenta a fé e a esperança no coração dos teus filhos. É a minha oração, no nome poderoso de Jesus, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Vamos aplaudir Jesus.
Louvado seja Deus.